Fala pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje, vamos dar continuidade ao tema de ligações químicas, tá? Na aula de hoje, vamos estudar sobre ligação covalente, beleza? Então, essas perguntas aqui são feitas ao longo dos anos. O que mantém os átomos unidos? Porque cada tipo de agrupamento apresenta propriedades características. Por que persistem os agrupamentos de átomos? O que acontece quando dois átomos se ligam? Tá? Então, essas perguntas, como eu falei, foram feitas e são feitas ainda até hoje. E o porquê que os átomos se unem? Para que é que eles se unem? Bom, eles se unem para obter estabilidade. Lembra da regra do octeto? A regra do octeto fala que quando os átomos se ligam, eles têm que apresentar 8 elétrons na sua última camada, na camada mais externa. Que camada é essa? É a camada de valência. Tá? Então, todo átomo, pessoal, menos os gases nobres, eles vão se unir com outros átomos idênticos a eles ou diferentes para obter essa tal estabilidade, certo? Quais as diferenças entre essas substâncias? O que difere o sal e açúcar? Pode perceber, tem matérias que elas são esticadas, você consegue esticar elas, como uma liga de elástico. Já uma pedra, você não consegue esticar uma pedra. O sal, ele é salgado, tem propriedades físico-químicas diferentes do açúcar, que é doce, tá? Então, vocês podem ver que o sal, lembra lá, todo sal, ele faz ligação iônica. Ligação iônica é aquela formada por íons, cátions e ânions. Então, os sais, pessoal, eles possuem alto ponto de fusão, tá? Em sua grande maioria, eles estão na forma sólida. Eles têm alta solubilidade em água. Essa daqui vai um ressalvo. Tem alguns sais que eles possuem uma baixa solubilidade em água, mas mesmo assim, eles ainda são solúveis, tá? Alta condutividade elétrica, lembrando que alta condutividade elétrica é quando eles estão ou no meio aquoso ou quando eles estão no meio líquido, quando eles sofreram uma fusão. Compostos iônicos, eles são péssimos condutores de eletricidade no estado sólido, tá? Tem que lembrar disso. Já o açúcar, eles possuem baixo ponto de fusão, ou seja, você pegar o açúcar e jogar no fogo, rapidinho ele vai estar derretendo, virando aquele caramelo, tá? Porque ele possui um baixo ponto de fusão, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Com a baixa temperatura, o sal não. Você pode deixar o sal no fogo, meu amigo, que ele vai ficar lá até atingir os 300, 400, dependendo do sal, que ele vai começar a derreter, certo? Então, os sais, eles possuem alto ponto de fusão, porque são da ligação iônica. Já o açúcar, por que apresenta baixo ponto de fusão? Eles também têm alta solubilidade em água, certo? E eles não conduzem corrente elétrica de forma nenhuma, nem na forma do meio aquoso, nem quando estão no estado líquido, quando sofrem fusão, nem no estado sólido. Então, qual é a diferença, pessoal, do sal do açúcar? É exatamente o tipo de ligação que eles fazem. O sal, os sais, para falar genericamente, eles são compostos iônicos, então são formados por ligações iônicas, tá? Já o açúcar, pessoal, ele é um composto molecular. Composto molecular é formado por ligação covalente, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos se aprofundar mais um pouquinho na ligação covalente, tá? Então, como vocês sabem, um átomo, ele é formado de quê? Ele tem um núcleo, tá? Uma parte minúscula que, se for comparado com o tamanho macroscópico, se o núcleo fosse um tamanho de uma bola de gude, o átomo total seria o tamanho de um estádio do repelé. Então, teria uma bolinha de gude no meio do estádio do repelé e todo o estado seria o átomo. Então, veja como o átomo é grande, só que o núcleo ele é minúsculo. Só que é nesse núcleo que contém toda a massa do núcleo. Perdão, toda a massa do átomo. Tá? Então, é bem denso, certo? É nele que está concentrada toda a massa do átomo. E os elétrons, eles estão na arquibancada do estado. Então, eles estão distante do núcleo, certo? E circundando ele numa chamada eletrosfera. Tá?
Essa eletrosfera é a probabilidade maior de se ter um orbital eletrônico, que nesse orbital é nele onde tem a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Tá? Então, um átomo, genericamente, pessoal, ele tem essa cara aqui. Ó. Certo? Ele vai ter um núcleo. Ao redor do núcleo eu vou ter as camadas, que é chamada de eletrosfera. Nessas camadas eu vou ter os orbitais, tá? Os orbital ou orbitais eletrônicos, onde neles vão ser a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Que orbitais são esses, professor? São aqueles chamados subníveis de energia. S, P, D e F. Tá? Os 4 subníveis eletrônicos, chamados de orbital. Tranquilo? E eu tenho camada 1, camada 2, até a camada 7. Tem mais camadas? Tem. São inúmeras camadas que podem existir. Só que não foi encontrado ainda elementos que possuem elétrons nessas camadas. Então, para a gente, o concreto é que vai até a camada 7 só. Aí o que acontece num átomo, pessoal? Num átomo separado, só num átomo, quais são as forças que atuam nele? Tá? Só tem a influência núcleo-elétrons, onde esses elétrons, por possuir carga negativa, são atraídos para perto do núcleo, tranquilo? Tem carga positiva, e a repulsão dos elétrons que estão na mesma camada, porque todo mundo aqui tem carga negativa, então eles são repelidos uns pelos outros, ficando assim distantes, certo? Agora, quando eu aproximo um outro átomo perto desse, as forças começam a sofrer outras influências. Agora eu vou ter a força desse núcleo com esses elétrons e eu vou ter a repulsão desses elétrons com esse elétron aqui. Tá? Só que vai chegar uma hora que esses elétrons, pessoal, eles vão ter que ser compartilhados. Por quê? Quem faz ligação covalente são os ametais. E se vocês lembrarem das propriedades periódicas da tabela periódica, quem são os elétrons negativos? São os ametais. Por ele ser eletronegativo, ele tem a tendência maior de receber o elétron. Então, pessoal, se você tem duas pessoas que querem o elétron, o melhor caminho para os dois se darem bem é eles compartilharem o que eles têm. Então, vamos aqui comigo. A camada de valência desse átomo aqui, eu vou chamar de átomo A, ela é a segunda aqui, tá? E nessa segunda camada, eles têm quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na camada de valência desse átomo tem 7 elétrons. Já nesse outro átomo, que eu vou chamar de átomo B, tem uma camada, que é a camada de valência, e só tem um elétron. Pessoal, na regra do octeto, com exceções, tá? O hidrogênio, o hélio, o lítio e o berílio, e eles têm a tendência de ter só apenas 2 elétrons para ficar estável. Os outros têm que ter 8 elétrons na camada de valência depois da ligação. Então, ó, esse átomo aqui, ó, só falta um elétron para ele. E esse hidrogênio está faltando outro elétron para ele. Então, se eles compartilharem elétrons, vai ficar assim, ó. Tá? Se ele ficou assim, pessoal, lembra lá da teoria de conjuntos da matemática. O que é que conjuntos falam? Se eu tenho o conjunto A, se eu tenho o conjunto A e se eu tenho o conjunto B, os números que pertencem a A e B, se forem mesmos, então vai ser tanto do A quanto do B. Então eles estão compartilhando o mesmo número. Aqui também é a mesma coisa, pessoal. Se esse elétron e esse elétron estão sendo compartilhados pelos dois, então o que é meu é teu, o que é teu é meu. Então, ó, se eu for olhar, esse átomo B aqui tem agora 2 elétrons. São dele. Tá? Então ele está estável. Se eu considerar que ele fica estável com 2. Já esse outro átomo aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, perceba que quando eles compartilharam os elétrons, os dois ganharam. Lembra da ligação iônica? Um perde e o outro ganha. Aqui namoro, que interação horrível. Um perdendo e o outro ganhando. Esse aqui não, esse aqui é lindo, é amor. Amor, sinto o amor. Ó, eles estão compartilhando. Olha que bonito.
Olha, você quer, eu quero. Então a gente compartilha. Estou compartilhando esses elétrons. Vocês estão compartilhando esses elétrons, pessoal? O que é meu é teu, o que é teu é meu. Então, esses dois elétrons são dele, como ao mesmo tempo são do outro. Assim, os dois ficam estáveis, tá? Então, o maior ponto-chave para você lembrar aqui é para que os átomos se ligam? Para obter a estabilidade. Nós chamamos isso de regra do octeto. E o que é que ela fala? Que todo átomo, com exceções de hidrogênio, hélio, lítio e berílio, que eles só se estabilizam com 2 elétrons, todos os outros vão tender a atingir 8 elétrons para obter a estabilidade eletrônica. Tá, beleza? Então, belezinha, né? Aí, ó. A ligação covalente, pessoal, como eu falei, ela é feita entre os não metais e não metais, ou seja, ametais com ametais, incluindo os hidrogênios, tá? Os hidrogênios não, o hidrogênio, beleza? Então aqui eu tenho os exemplos de moléculas que fazem ligação covalente, tá? A ligação covalente, pessoal, envolve o compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos, certo? Então, como eu falei, na ligação iônica, um perde, vira cátion, outro ganha, vira ânion. Na covalente, ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, eles vão compartilhar. Um elétron de um com um elétron do outro, compartilha, vira um par de elétrons, tá? Então, beleza. E esse daqui, pessoal, são as duas formas de representar uma ligação covalente, certo? Essa aqui é a fórmula de Lewis, onde a gente representa cada elétron com um pontinho, certo? E quando eu tiver 2 pontinhos juntos, eu tenho uma ligação. Ó, hidrogênio com carbono, eu tenho 2 pontinhos aqui, então eu tenho uma ligação, hidrogênio com carbono. Hidrogênio, carbono. 2 pontinhos, então eu tenho 2 elétrons, um par de elétrons. Se eu tenho um par de elétrons, eles estão compartilhando, ó, então, uma ligação. Mesma coisa aqui, ó, um par de elétrons, uma ligação. Um par de elétrons, uma ligação. Então, a gente pode representar pela fórmula de Lewis, certo? Que é por pontinhos. E para cada par de elétrons, eu vou ter uma ligação, certo? Ou eu represento assim pela fórmula estrutural, certo? Aí você pode perguntar, professor, na fórmula estrutural, por que ainda tem pontinhos aqui em cima? Aí quer dizer que sobrou par de elétrons, tá? Por quê? Se eu for analisar, ó, olha aqui para cima para o nitrogênio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons ao redor dele. Então ele está estável. Só que ele só precisa fazer 3 ligações. Ora, professor, mas por que o carbono tem que fazer as 4? Por que o oxigênio só faz 2? Por que o flúor só faz uma ligação? E o nitrogênio, por que só faz 3? Qual a diferença? A diferença está na família, pessoal. Tem uma regrinha, tá? Que é a seguinte. Nunca esqueça dessa regrinha, tá? Ó, família 7A. Tá? Deixa eu fazer direito aqui, tá? Família 7A, 6A, 5A e 4A. Tá? Pessoal, eu vou fazer a ligação para obter a estabilidade, que é ter 8 elétrons na camada de valência, não é isso? Ó, os elementos da família 7A, ele já tem 7 elétrons na camada de valência. Olha aqui, um elétron daqui é do hidrogênio, tá? Então, o que sobrar é do flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência e tem a família 7A. Então, só falta um elétron para ele completar 8. Então, elementos da família 7A vai fazer apenas uma ligação. Vou chamar o L de ligação, tá? Então, elementos da família 7A vai fazer apenas uma ligação. Elementos da família 6A, mesma lógica. 6 elétrons na camada de valência para 8 é a quantidade que ele falta para fazer a ligação. Então, 6 elétrons para 8 falta quanto? 2.
Então, a família 6A vai ter que fazer 2 ligações. 5A, 5 para 8, 3. Então, a família 5A vai fazer 3 ligações. E 4A, 4 para 8, 4. Então, elementos da família 4A vai ter que fazer 4 ligações. Vamos comprovar aqui, ó. O carbono, ele é da família 4A. Ora, se ele é da família 4A, ele tem que fazer 4 ligações. Exatamente está fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O nitrogênio, se está fazendo 3 ligações, ele é da família 5A. 3 ligações. Oxigênio é de que família? Exato. 6A, porque ele está fazendo 2 ligações. Já o flúor, ele é de família 7A, porque ele está fazendo apenas uma ligação. Certo, pessoal? Então, não esquece essa regrinha aqui. Ela vai ser de extrema importância para o próximo caminho, que vai ser construir isso daqui. Porque a maioria das questões que vem em prova, elas pedem para vocês construírem a fórmula estrutural ou o símbolo de Lewis para as moléculas, certo? Então, você vai ter que saber daquela regrinha, a partir de agora, para poder fazer isso, certo? Então, vou pegar uns exemplos, tá? Só que antes de saber aquilo, da regrinha, vocês vão ter que saber fazer a distribuição eletrônica dos elementos, certo? Por quê? Porque para você saber qual é a família, você tem que fazer a distribuição eletrônica. Lembra? 1s1, 1s2, 2s2, 2p6 e assim vai, tá? Então, pessoal, o hidrogênio, este rapaz aqui, bonitinho, o hidrogênio, ele tem, tá aqui, H2, tá? A molécula H2. Só que o hidrogênio, ele tem apenas um próton. Ele é o primeiro elemento da tabela periódica, então tem um próton. Se tem um próton, ele tem um elétron. Pessoal, se ele tem um elétron, a distribuição eletrônica dele é 1s1. Tá? Só tenho um elétron na camada de valência. Camada de valência do hidrogênio. Tá? Aí a minha molécula é H2, então eu tenho 2 hidrogênios ligados. Eu tenho um hidrogênio aqui, tá? E eu tenho outro hidrogênio aqui. Como a gente viu, na última camada, que é a camada de valência, o hidrogênio tem um elétron apenas. Então aqui eu tenho um elétron, aqui o outro hidrogênio tem um elétron. Tá? Lembrando que a gente representa, para ficar mais didático, o elétron na forma de bolinha. Beleza? Então, pessoal, como eu falei, o hidrogênio ele é uma das exceções que se estabiliza apenas com 2 elétrons na camada de valência. Então, se ele quer ter 2, se esse quer ter 2, se esse hidrogênio, os dois têm que estar estáveis, estão ligados um com o outro. Se esse hidrogênio perder esse elétron para esse aqui, esse hidrogênio vai ficar com 2 elétrons estável. Só que esse daqui vai ficar com nenhum elétron. Ele não pode ter nenhum elétron. Tá? Ele quer ter 2. Então, ele não vai abrir mão desse elétron aqui que ele tem. Muito menos o da esquerda vai abrir mão do elétron que ele tem. Então, se ambos querem elétrons e ninguém vai abrir mão deles, a melhor forma que eles têm é compartilhar os elétrons. Quando eles compartilham os elétrons, pessoal, eu vou obter a minha fórmula estrutural. Por quê? Para eu ter uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. É o que eu tenho aqui, ó, 2 pontos. Então, quando eu junto 2 elétrons, a gente representa como uma reta. Então, aqui eu tenho uma ligação. Tá? Então, aqui eu tenho uma ligação. Beleza? Então, essa daqui é a fórmula molecular. Essa daqui é a fórmula de Lewis, ou notação de Lewis. E essa daqui é a fórmula estrutural, tá? Então, quando tiver apenas uma ligação aqui covalente, ela é chamada de ligação sigma, tá? Toda ligação simples, na ligação covalente, ela é chamada de ligação sigma, certo? Então, essa daqui é uma ligação sigma. O que significa ser uma ligação sigma?
Os elétrons, eles vão se encontrar frontalmente. Assim, ó, frontalmente. Tá? Eles estão se encontrando frontalmente. Tem como se encontrar de outra forma? Tem. E nos outros exemplos eu vou mostrar como é. Tá? Então, numa sigma, que é só ligação simples, tá? Ela vai se encontrar, os elétrons vão se encontrar frontalmente. Beleza? Aí vamos para o segundo exemplo aqui. Ó. Molécula de O2, oxigênio. Quando a gente for olhar, o oxigênio, ele é o 8º elemento da tabela periódica, isso indica que ele tem, na verdade, 8 elétrons, porque ele tem 8 prótons, o número atômico igual a 8, certo? Se ele tem 8 prótons, pessoal, isso quer dizer que ele tem 8 elétrons. Se ele tem 8 elétrons, vai fazer a distribuição eletrônica para ele, tá? Então, você vai fazer 1s2, 2s2, 2p4. Tem que ter 8 elétrons, tá? Não esquece. Então, se ele tem 8 elétrons, a camada de valência dele, pessoal, é a 2. Essa daqui, tá? É a 2 total. Essa é a camada de valência. E aqui dentro eu tenho 2 elétrons mais esses 4 elétrons daqui. Então, aqui eu tenho 6 elétrons. Aí você vai lembrar, eita, o professor falou que se tem 6 elétrons, ele é da família 6A. Se ele é da família 6A, ele tem que fazer 2 ligações. Boa! Já lembra disso. Descobriu a quantidade de elétrons na camada de valência, você já remete à família. Porque remetendo à família, você já sabe fazer ligação iônica ou ligação covalente. Se é ligação covalente, você já tem essa regrinha. Família 7A, uma ligação. Família 6A, 2 ligações. 2. Família 5A, 3 ligações. Família 4A, 4 ligações. Tá? 4. Beleza? Então já remete a isso. Aí você vai pegar aqui agora. Eu tenho 2 oxigênio. Como eu sei? Porque aqui tem 2. Tenho 2 oxigênio. Tá? E você sabe que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então você vai ter que ter 6 elétrons ao redor dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse também é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, ó, ele vai ter que fazer 2 ligações, não é isso? 2 ligações, porque para ele atingir o octeto, ficar com 8, 6 para 8, faltam 2, então 2 ligações. O que vai acontecer? Para eu fazer uma ligação, lembra, sempre vai ser um elétron de um com um elétron do outro. Aí eles vão se ligar. Então, ó, elétron de um com um elétron do outro. Eles vão se ligar. Então, eles aqui se ligaram. Já eu tenho esse sozinho com esse sozinho. Então, eu vou poder ligá-lo também. Certo? Então, eu fiz uma ligação, 2 ligações. Com isso, o oxigênio vai estar fazendo 2 ligações. Certo? Ambos os oxigênios, pessoal, vão estar fazendo 2 ligações. Por quê? Porque eles estão compartilhando os elétrons, lembra? Então, o que é de um é do outro. Como é que eu vou saber que ele tem 8? Vamos contar? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra? O que é dele é do outro. 7 e 8. Já esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Lembra que tem 2 elétrons? 5, 6, 7 e 8. O da direita, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Aí aqui, pessoal, você viu que tem uma dupla ligação. Tenho 2 ligações aqui. O que vai acontecer? Quando eu tiver 2 ligações, uma ligação é a sigma, que a gente já viu, tá? O que é a ligação sigma? É aquela onde os elétrons são encontrados frontalmente, assim, tá? Então, eles se encontram frontalmente. Já essa ligação de cima aqui é chamada ligação π. É, o π da matemática, tá?
Então, essa daqui é a ligação π e eu tenho uma ligação sigma, tá? Vai anotando isso daí, que isso é importante, pessoal. Cai muito em questão isso daí. Então, toda vez que eu tiver apenas uma ligação simples, como no exemplo do H2, eu só tenho uma ligação e a ligação é chamada sigma. Quando eu tenho uma dupla ligação, uma ligação dupla, uma dessas duplas é uma sigma, onde os elétrons se encontram frontalmente, e eu tenho uma ligação π, onde os elétrons não se encontram frontalmente. Eles se encontram assim, ó, paralelamente, melhor dizendo, tá? Eles não estão confrontados, eles estão assim, tá? Sobrepostos, melhor dizendo, tá? Estão sobrepostos assim. Então, eu tenho uma ligação sigma e eu tenho uma ligação π, fazendo uma dupla ligação. Aqui eu tenho apenas uma ligação sigma fazendo uma ligação simples, certo? E aqui eu tenho o N2, pessoal. Mesmo procedimento. Primeiro passo. Você vê o número atômico do elemento, que é 7, no caso do nitrogênio. Se ele tem 7 prótons, tem que ter 7 elétrons, certo? Se tem 7 elétrons, vai fazer a distribuição eletrônica para ele, tá? Então, 1s2, 2s2, 2p3. Por que P3? Porque, ó, 2, 4 mais 3, 7. Tranquilo? Camada de valência dele. Opa, perdão. Camada de valência dele é a 2 também. 2, tá? Camada de valência é o CV. CV, tá? CV. No CV eu tenho 2 elétrons aqui, mais os 3 elétrons daqui. Então, eu tenho 5 elétrons. Pessoal, 5 elétrons, família 5A. Se é da família 5A, 5 elétrons para 8, falta 3. Então, ele vai fazer 3 ligações. Certo? 3 ligações. Como é que eu desenho isso? Vamos embora. Eu vou ter um nitrogênio aqui e eu vou ter outro nitrogênio aqui. Tá? Ó, se eu vou ter que fazer 3 ligações com o nitrogênio, pessoal, vocês concordam que ele vai ter que ter 3 elétrons solteiros? Porque sempre, percebam que sempre é um de um e um do outro. Um de um do outro. Aí eles se juntam. Um de um do outro. Se junta. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que ter um desse para se juntar com um desse. Vou ter que ter um desse para se juntar com um desse. Eu vou ter que ter um desse aqui para se juntar com outro desse aqui. Aí eu tenho 1, 2, 3, mas tem que ter 5. Então, os outros 2 eu vou botar do outro lado. Por que do outro lado, professor? Lembra? Elétrons vai ter que ficar o máximo distante possível. Porque eles possuem a mesma carga. Se possuem a mesma carga, eles vão repelir-se, tá? Tem a força de repulsão entre os elétrons, certo? E mesma coisa desse lado. Eu vou ter que ter 2 elétrons para o lado de lá. Percebe uma coisa aqui, ó. Estes elétrons, eles estão distantes da ligação. Eles têm que ficar distantes da ligação. E dentre eles também, certo? Aí você pode se perguntar, professor, mas se eles têm que ficar distantes, por que esses daqui estão juntinhos? Aí é que vem. Eles aqui são pares de elétrons livres. E pares de elétrons livres, pessoal, melhor dizendo no geral, todos os elétrons, até os das ligações, eles vão possuir uma rotação diferente, que nós chamamos de spin. A rotação no sentido horário, me dando um sinal de rotação positivo, e eu tenho uma rotação para o sentido anti-horário, que me dá um sentido de rotação negativo. É por conta da rotação do elétron, do eixo do elétron, que ele vai me dar uma noção. Por isso, eles se unem. Por conta da posição da sua rotação. Me dando uma posição positiva e o outro me dá uma posição negativa. Com isso, eles conseguem ficar juntos. Mas se não fosse por isso, a ligação não seria feita pelos elétrons, seria feita por outra coisa. Certo? Então, aqui, sozinho com esse,
sozinho com o outro. Se liga. Esse sozinho, o outro sozinho. Se liga. O de baixo sozinho com o de baixo do outro sozinho. Se liga. Com isso, eu vou obter os dois elétrons aqui, nitrogênio. Aí eu vou ter uma ligação, essa de cima, a ligação no meio e a ligação de baixo, tá? Com o nitrogênio aqui e seus dois elétrons do outro lado. Será que os dois estão estáveis? Ou seja, com 8 elétrons, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, lembra? Compartilha com o outro. 6, 7 e 8, está estável. O da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, estável também. Aqui você pode ver que está estável. 2, cada reta tem 2 elétrons. Então, 2, 4, 6, 8. Esse aqui também é 2, 4, 6, 8. Aí perceba que eu estou fazendo 3 ligações. Então, aqui eu tenho uma ligação tripla. Na ligação tripla, eu vou ter uma ligação sigma, que é a do meio, e eu vou ter 2 ligações π. Tá? Então, aqui ligação π, a de baixo ligação π, e a do meio é a ligação sigma. Certo, pessoal? Sempre vai ser assim. Então, você já tem uma regra para seguir. Se for só ligação simples, eu só tenho ligação sigma. Se eu tiver ligação dupla, eu vou ter uma ligação sigma e a outra π. Se eu tenho uma ligação tripla, eu vou ter 2 ligações π e uma ligação sigma. Belezinha? Então, aí agora, pessoal, o que a gente estava vendo era ligação covalente normal, tá? Nós chamamos de ligação covalente normal. Não que essa aqui seja anormal, tá? Mas é porque essa daqui é um caso especial de ligação covalente. Porque é o seguinte, o que foi que a gente estava vendo? A gente estava vendo que para obter uma ligação covalente, os átomos vão ter que compartilhar os seus elétrons, tá? Aqui também vai ser compartilhamento, por isso que é ligação covalente ainda. Só que aqui a diferença é, ao invés dos 2 átomos compartilharem os seus elétrons, na ligação covalente dativa, apenas o átomo central, ou seja, o que está no meio, é quem vai compartilhar os elétrons com o átomo que está naquela ligação, tá? Então, vamos ver uns exemplos aqui já já. Então, ó, esse tipo de ligação ainda é um compartilhamento de elétrons, tá? Só vai ser realizada quando já estiver com o octeto completo, ou seja, quando só vai existir uma ligação covalente dativa quando o átomo central já tiver com seu octeto completo, ou seja, já tiver com 8 elétrons. Tá? Para isso acontecer, ele tem que ter pares de elétrons livres, certo? Então, para isso aqui acontecer, o átomo central tem que ter par de elétron livre. Beleza? Isso aqui é de extrema importância. Pausa aí e anota essa parte. Vai ser compartilhamento de elétrons e, para acontecer também, o átomo central tem que ter pares de elétrons livres. Para isso ocorrer. E apenas, como eu falei, o átomo que fornece o par de elétron, ou seja, a ligação, vai ser o átomo central, certo? E ele tem que ser menos eletronegativo do que o átomo que vai receber esse par. Por quê? O átomo que vai receber esse par de elétron, ele é mais eletronegativo do cara do meio. O que quer dizer mais eletronegativo? Tem a maior tendência a puxar o elétron para ele. Então, se eu vou chegar perto de um cara que tem elétron e eu sou mais eletronegativo, eu vou ter mais força de puxar o elétron para mim. Tá? Então, quem vai puxar o elétron é o mais eletronegativo e o do meio é quem vai doar, compartilhar esse par de elétron com o outro. Tá? Então, aqui o exemplo. Perceba que o oxigênio aqui, pessoal, esses 2 oxigênios aqui, ó, eles estão fazendo ligações covalentes normais. Está fazendo ligação covalente com o hidrogênio, estão compartilhando elétron,
está fazendo ligação covalente com o enxofre. Então, compartilhando os elétrons, um do oxigênio, um do enxofre. O de baixo também. Um elétron do hidrogênio com um elétron do oxigênio. Compartilha, fez a ligação aqui. Já ele está fazendo uma ligação covalente normal com o enxofre também. Um elétron do enxofre e outro elétron do oxigênio. Compartilha, faz a ligação. Já, pessoal, a fórmula é H2SO4. Então, tem dois oxigênios aí a mais. Esses dois oxigênios a mais vão entrar aqui porque o enxofre tem esses dois pares de elétrons livres. Tem par de elétron aqui, tem par de elétron aqui. Então, vai ser o compartilhamento de elétrons. O enxofre já estava com o octeto completo. Ó. Desconsidera essas duas ligações. Vamos olhar para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enxofre já tinha 8. Então, ele já estava com o octeto completo. O que aconteceu? Chegou dois camaradas que eles possuem maior eletronegatividade que o enxofre. Então, eles vão ter uma força maior para puxar esse elétron para eles. Como eles estão próximos do enxofre, o enxofre está estibando elétrons, então, se ele está ostentando elétrons, o oxigênio fala, oxe, vou puxar esse elétron para mim. Aí puxa para ele. O de baixo também, vou puxar para mim, puxa. Perceba que o oxigênio não compartilha com o enxofre. É o enxofre que está compartilhando com o oxigênio. Os elétrons saem diretamente do enxofre para o oxigênio. O elétron sai diretamente do enxofre para o oxigênio. Isso acontece porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. E o enxofre tem elétrons livres aqui, certo? Como ele representa? Como é que vem representado para a gente identificar? Quando vier a fórmula estrutural, perceba que na fórmula molecular você não tem como identificar, certo? Pela fórmula estrutural, pessoal, sempre vai vir umas setinhas indicando quem é que está doando e quem é que está recebendo. Toda vez que a seta estiver apontando para um, quem está sendo apontado, que é o oxigênio, está recebendo par de elétrons. Logicamente, o outro é quem está doando, tá? Então, toda vez que vem uma fórmula estrutural assim, em questões, e vem a setinha, isso indica que é ligação coordenada dativa, tá? Se vier a fórmula molecular, você vai ter que fazer a configuração de Lewis para descobrir se tem ligação coordenada dativa ou não, tá? Então, vamos fazer um exemplo. NH4, pessoal, vamos lá. Como a gente já viu, perceba que tem um sinal de mais, tá? Já fique atento a isso. Toda vez que for uma ligação, forem moléculas de ligação covalente e apresentar cargas, pode ter certeza que não é uma ligação covalente normal, tá? Vai ser alguma coisa a mais na ligação covalente aí. Então, vamos aqui analisar. O nitrogênio, vocês sabem, vocês viram no exemplo passado, ele tem 7 prótons, então ele tem 7 elétrons. Com isso, a configuração eletrônica dele é, vamos lá, 1s2, 2s2, 2p3. Tá? Opa, 2p3. Camada de valência dele ó, é a 2, certo? Camada de valência. E aqui dentro eu tenho 5 elétrons. Pessoal, se eu tenho 5 elétrons, isso quer dizer que eu só posso fazer 3 ligações, porque a gente aprendeu, não foi? A gente aprendeu em exemplos passados isso. Se é da família 5A, tem 5 elétrons, eu tenho que fazer 3 ligações. Só que olha aqui para esse exemplo. O nitrogênio está ligado a 4 hidrogênios. Então, você já tem que ter essa sacada que, oxe, ele tem uma ligação a mais. Se ele tem uma ligação a mais, ele estava completo o seu octeto e do nada, ele fez uma ligação a mais. Tá? Então, ele está expandindo o seu potencial de ligação. Já tem que ter essa visão além, fora da caixinha. Certo? Mas já a gente vai ver. Então, ó, você desenha um nitrogênio, tá? Naquele esquema. Se o nitrogênio tem 5 elétrons e vai fazer 3 ligações, então ele vai ter que ter 3 elétrons disponíveis para fazer as 3 ligações que ele precisa. E os outros 2 vão estar juntinho na forma de par de elétrons. Beleza? E o hidrogênio
Vocês viram que ele tem um próton, então ele tem um elétron, e sua configuração é um S1. Então ele só tem um elétron. Se ele só tem um elétron, ele vai fazer apenas uma ligação, tá? Então eu tenho 4 hidrogênios aqui, beleza? Então vamos aqui. Eu tenho um hidrogênio aqui, tá? Eu vou ter outro hidrogênio aqui. Eu tenho outro hidrogênio aqui, cada um desses hidrogênios com elétrons disponíveis. Então, eles estão sozinho, um sozinho do nitrogênio se liga. Sozinho com sozinho, se liga. Sozinho com sozinho, se liga. Então, ele já está fazendo 3 ligações. Mas vocês vão ver que ele tem um hidrogênio a mais. Se ele tem um hidrogênio a mais, pessoal, quer dizer que ele está fazendo uma ligação coordenada dativa. Por quê? Porque esses 2 elétrons que estão aqui, o nitrogênio vai doar por livre e espontânea vontade para esse outro hidrogênio aqui que está voando. Como esse nitrogênio doou esse par de elétrons para o hidrogênio, ele está, querendo ou não, ficando mais positivo, porque o elétron está indo para o hidrogênio. Então, por isso que ele está ficando com uma carga positiva, tá? Então, representando isso de fórmula estrutural, eu tenho um nitrogênio que está fazendo a ligação coordenada dativa com o hidrogênio aqui em cima, tá? Perceba que ele já estava completo o seu octeto e ele foi e doou esse par de elétrons para o cara de cima. Então, ele está doando, tá? Sai dele para o hidrogênio. Aí eu vou ter uma ligação com o hidrogênio aqui, outra ligação com o hidrogênio aqui e uma outra ligação com esse hidrogênio aqui, tá? Então, e a carga positiva no nitrogênio, né? Já que é ele que está perdendo o elétron, não, compartilhando por livre e espontânea vontade para o hidrogênio. Então, essa daqui é a fórmula estrutural do íon amônio, tá? Amônio. Essa é a fórmula de Lewis para o íon amônio e essa é a fórmula molecular do íon amônio, tá bom? Então, pessoal, a aula foi isso, certo? Espero ter ajudado vocês a compreender o assunto de ligação covalente, tá? E até a próxima aula, tá? Então, tchau, tchau.